Olá, meus amigos. Mais uma aula do nosso aconselhamento bíblico. Eu queria já pedir para você dar uma curtidinha, se você está gostando do curso, e que você, por favor, se inscreva no nosso canal, dá uma curtidinha para que você possa receber os próximos vídeos do curso também, ok? E o tema que nós vamos trabalhar hoje é um tema relacionado à aula passada. Então, nós vamos falar hoje sobre Satanás já está derrotado. Nós trabalhamos primeiro Efésios 6, para que o conselheiro possa entender que ele está em uma guerra espiritual, tá bom? Então, o nosso tema é este: Satanás já está derrotado. E nós vamos falar sobre isso agora. O que eu quero dizer para você com isso? Que nós nem deveríamos falar para o conselheiro cristão que eles foram convocados por Deus para lutar em oposição ao mundo, à carne e ao diabo. A sua incumbência envolve não meramente uma luta contra a carne e o sangue, mas também o conflito sobre as forças sobrenatural das trevas. Então, o conselheiro trabalha nessas áreas, ok? Por isso, o aconselhamento, ele deve ser entendido e efetuado como uma batalha espiritual. Então, quando uma pessoa fala para mim assim, eu fiz uma libertação de fulano, fui lá, expulsei o demônio e fiz uma libertação de fulano, eu fico pensando, meu Deus, do que será que ele fez essa libertação? Como será que foi feito isso? Expulsou o demônio, o irmão está cheio de pecados, cheio de coisas, princípios quebrados com Deus. E aí, o irmão agora está liberto. Olha, o conselheiro tem que ter a consciência que ele está trabalhando numa guerra, numa batalha espiritual. E é importante que o conselheiro precisa aprender e estudar para conhecer os informes bíblicos concernentes ao maligno e às suas forças. Você precisa saber, você precisa entender. Entendeu? Como é a posição que Satanás está. Para começar, ele deve reconhecer que, embora não pareça, mas ele é um soldado de Cristo e está lutando do lado do vencedor. Então, você, conselheiro, é um soldado de Cristo. E a sua luta, ela é vitoriosa quando você está ministrando a verdade da palavra, porque você é um soldado de Cristo, está lutando do lado do vencedor. Amém? O adversário, Satanás, já está derrotado. Essa convicção o conselheiro tem que ter. Eu sempre digo assim, um missionário que não tiver essa convicção, que não conhece palavra, que não conhece a posição que ele está e a posição que se encontra o inimigo, ele não tem como ir para um campo. Ele não tem como ir para um campo onde tá ali cheio de problemas, cheio de macumba, cheio disso, aqui. Ele não tem nem como ir, porque ele não conhece os informes, ele não conhece a palavra e a palavra que liberta. Ponto final. Tá certo? Então, Cristo obteve triunfo completo sobre o inimigo. Então, o seu Deus, o Deus que você serve, ele nos deu de presente o seu filho para morrer naquela cruz. E o sangue do cordeiro, teve muito valor para destronar Satanás. Cristo obteve triunfo completo sobre ele, mediante a sua morte sacrificial, sua ascensão corporal e sua ascensão ao poder da glória. Satanás, ele é um derrotado, está debaixo dos pés do cristão. Vamos ler isso? Vamos ver as condições que ele se encontra agora? E eu quero que você preste bem atenção nisso. Nós vamos ler alguns versículos e guarde isso no teu coração. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus e você luta do lado do vencedor. Marcos 3:27. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa.
ele então já está o quê? Amarrado. Significa que ele está amarrado, por isso saqueamos as almas do inferno. Ok? 2 Tessalonicenses 2,6. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Então, seu poder foi restringido, foi entravado. O que o detém é a presença do Espírito Santo que está no mundo, porque senão ele devorava a gente vivo. Mas o Espírito Santo está dentro de nós. Depois, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Gente, esse versículo é fantástico. Eu uso sempre ele. Aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Foi-lhe arrebatado o poder sobre o cristão. Foi arrebatado o poder dele sobre o cristão. E aí você vê crente com medo do diabo. Crente, qualquer coisinha, meu Deus, mas olha lá, e o diabo se manifestou agora, e agora? Ei, o inimigo não pode te tocar. O maligno não lhe toca. Ele pode até te oprimir, entendeu? Mas ele não pode te tocar. Porque é a palavra de Deus e Deus não vai contra a palavra dele. O maligno não lhe toca. Colossenses 2,15. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Amém? Então Jesus despojou, né? Todo o principado ali na cruz. Ele derrotou, ele desarmou. Ele está derrotado, ele está desarmado, ele está despojado pelo sacrifício de Cristo lá na cruz. Lucas 10:18. Respondeu-lhes ele: eu via Satanás como raio cair do céu. Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ele está caído, derrubado por terra. Daniel 7,14. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Ok? Então o reinado de Satanás, seu reinado foi destituído pelo reinado de Deus. Deus reina sobre o mundo. Deus reina sobre as nações. Apocalipse 12:12. Pelo que alegrei-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então ele conta com o quê? Com breve tempo, né? Ele contou com um breve, furioso período de atividade. Então, pouco tempo lhe resta. Por que a iniquidade se multiplicou? Por que você acha que o amor de muitos estão se esfriando? Por que tanto homicídio? Por que roubo? Por que adultério? Porque o inimigo está furioso. Famílias destruídas, o inimigo está furioso. Porque ele sabe, que resta um pouquinho de tempo. Ele não quer ir sozinho. Ele quer levar você e tua família junto com ele. Porque resta um pouquinho de tempo. Então, conselheiro, o teu trabalho é uma batalha espiritual para arrancar essas almas das trevas, presas por raízes de amargura, por depressão, presas por pecados ocultos. Esse é um trabalho para o conselheiro bíblico. Romanos 16:20. E o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco.
esmagado. Ele foi esmagado sobre os pés dos cristãos primitivos. E agora está vindo Jesus para buscar a sua igreja esmagado. Acabou. Colossenses 1,13. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então Jesus nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então ele perdeu toda a autoridade sobre o cristão, sobre os crentes, porque Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Ponto. Ele já foi julgado, Satanás já foi julgado. João 16:11. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então ele já está julgado. A sentença dele já está lavrada e determinada por Deus. Ele não pode tocar no crente. 1 João 5,18, que disse, é o mesmo versículo que ela disse, o maligno não lhe toca. E agora, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha que coisa. Ele é forçado a fugir quando nós lhe oferecemos resistência. Forçado a fugir. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ponto, gente. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras de Satanás. Você é um soldado de Cristo, conselheiro, que luta do lado do vencedor. Tenha esta convicção. Então, o mundo jaz no maligno. Ele o fez cativos, né? Para que cumprissem o quê? A vontade dele. Não existe razão bíblica para pensar que a possessão demoníaca ou opressão possa ocorrer na vida do cristão. Nós podemos sim ficar oprimidos, mas a possessão na vida do cristão, olha, não é bíblica. Sabe por quê? Porque o cristão, ele tem a presença verdadeira do Espírito Santo de Deus na sua vida. Como que o diabo vai entrar na vida de um cristão se ele tem a presença verdadeira do Espírito Santo? Muitas vezes nós vemos crente caindo endemoniado, gente. Eu assisto vídeo, eu já fui em igrejas que crente caiu endemoniado, não tem base bíblica para isso. O crente cair endemoniado. O crente pode até sentir opressão, mas ele não pode apossar do corpo do cristão. O cristão tem o Espírito Santo habitando. É a mesma coisa do Espírito Santo falar assim, opa, vou sair aqui um pouquinho, usa ele, daqui a pouco eu volto. Não tem base bíblica para isso. Tá certo? A pessoa que caiu endemoniado, nunca aceitou Jesus. Essa pessoa precisa aceitar Jesus. Então, isso é muito sério. Então, cada vez, com maior frequência, existe o fracasso no aconselhamento. Isso vem sendo atribuído ao fato da possessão demoníaca. Não, irmão, tá possesso demoníaco. Isso aí foi o diabo fez isso com ele. Aí não trabalha as outras áreas. O irmão é uma vítima do diabo. O irmão não é um pecador culpado. Então você vai trabalhar no que nessa vida? Se é o diabo que está fazendo isso. Transferências de culpa, né? Se, por exemplo, os problemas de alguém resultam do seu comportamento pecaminoso, mas esse alguém, ao invés disso, é acusado de ter possuído por algum espírito maligno, seus problemas poderão ficar mais complicados e não resolvidos pelos esforços enviados para expulsão de demônio, sendo que é consequência do pecado da pessoa, né? Tal pessoa será encarada como uma vítima impotente e não como um pecador culpado.
serão cada vez mais confirmados seus padrões pecaminosos. O demônio foi quem me levou a fazer tal coisa. Entendeu? Dessa maneira, o equipamento que Deus proporcionou ao conselheiro é adequado tanto para o evangelismo, para arrebatar cativos dentre as forças de Satanás, quanto para a edificação da pessoa, para punir toda a desobediência entre tais os cativos, né, que estão presos nas garras do inimigo. O inimigo é poderoso, mas o todo-poderoso conselheiro, sobre as ordens de quem serve, o conselheiro cristão, já o subjugou. Já botou ele debaixo dos pés. Já se manifestou para destruir as obras dele. E é isso que nós temos que entender. E para encerrar este vídeo, eu quero deixar uma palavra. E esta palavra é tremenda. Ela é daquele louvor Castelo Forte, que expressa exatamente isso. Vencido cairá por uma só palavra. O inimigo, ele é derrotado pela palavra de Deus. Por isso, o conselheiro tem que estar munido de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que você possa ser abençoado por este vídeo. Não esquece de dar um like, de dar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal. Temos mais aulas maravilhosas aí pela frente. Que Deus os abençoe.